Para você que sempre quis aprender como transferir imagens para a superfície cerâmica pela tela serigráfica ou silkscreen, esse vídeo é o que você estava esperando. Bem-vindos ao meu canal. Eu vou te ensinar aqui como utilizar a tela silkscreen, tela serigráfica, combinando com os materiais cerâmicos para fazer imagens sobre a sua peça. Essa aula foi dada durante a semana como uma forma de comemorar o lançamento da coleção de telas serigráficas assinadas por mim. Para agradecer a Soft Stencil por ter me convidado para fazer esse lançamento, uma ideia que já está rolando há alguns meses. E para fazer o lançamento, tivemos a ideia de fazer um vídeo, uma aula aberta para que todos aprendessem a usar essas telas. A aula foi ao ar essa semana, foram muitos, centenas de participantes, e depois da aula, que fez muito sucesso, muitos pedidos de pessoas que não conseguiram ver, que querem ver, e dos alunos que queriam rever. Eu me comprometi a disponibilizar a gravação da aula. Eu vou mostrar para vocês aqui o início da gravação da aula. Estou muito feliz pela oportunidade que a Soft Stencil me deu de fazer essas telas, que são as telas que a Soft Stencil fez com os meus desenhos, numa coleção que eles chamaram de Flávia Pirque. Gente, eu vou falar para vocês, eu estou me achando. A gente entra no site da Soft Stencil e aí lá no site aparece os nomes, né, dos temas e tal, e tem um que está escrito Flávia Pircher, assim, muito legal, assim. Essas telas são da Soft Stencil, eles que comercializam. O que eu fiz foi ceder os meus desenhos, que foram frutos da pesquisa que eu fiz para a Curalma, né? Então, rapidamente, assim, eu só queria comentar que vocês vão ver que serigrafia é uma coisa muito simples de aplicar, não tem nenhum segredo. Todo o meu trabalho de pesquisa em impressões tem diversas técnicas de transferência de imagem, e uma delas é serigrafia, mas todo o meu trabalho vocês podem ler a dissertação inteira. Essa dissertação só foi possível graças ao apoio e à orientação da Norma Grimber, que foi a minha coordenadora, minha orientadora, e eu tenho muita gratidão por ela ter acreditado em mim, depositado confiança no meu trabalho, na minha pesquisa. Uma das artistas que eu referencio na minha pesquisa é a Graciela Óleo, que é uma referência mundial em cerâmica gráfica, que são várias técnicas de transferência de imagem. Eu escrevi para a Graciela, falando que eu estava desenvolvendo essa pesquisa aqui no Brasil. Ela foi muito gentil comigo, me enviou vários materiais e depois ela comentou de um curso que ela estava organizando, uma especialização. E aí eu comecei a participar do grupo com ela lá na Argentina e tive a honra de ser aluna dela. E foi, assim, muita aprendizagem mesmo, porque ela é fantástica. Ela e a Norma são artistas maravilhosos e são seres humanos incríveis, que vibram. Eu até arrepio quando eu falo delas, assim, eles vibram com a aprendizagem do aluno, com o sucesso do aluno, e isso é muito legal. Então, eu sou muito grata a elas e fica o nome da Graciela Óleo como uma referência em transferência de imagem em cerâmica gráfica contemporânea. Eu também queria agradecer muito ao Paul Scott, que é a maior referência de cerâmica gráfica no mundo. Ele é em inglês. Eu também escrevi para ele e eu troquei vários e-mails com ele. Ele me ajudou muito na minha dissertação, com várias dicas, não só da parte técnica, mas da parte artística. Como você pode ver, a gravação não ficou muito boa devido à conexão com a internet ou sei lá o que. Eu resolvi regravar as partes da demonstração para que você tenha passo a passo e não perca nenhum detalhe e consiga utilizar as telas serigráficas no seu trabalho. Nós vamos começar vendo quais os materiais que você pode usar para fazer a transferência de imagem.
Você pode utilizar tintas corantes da cor que você quiser e elas ficam muito próximas a essa cor depois de queimadas, seja do Centro de Cultura Cerâmica, da Casa do Ceramista, do RISE ou mesmo da Arte Brasil. Você pode usar esmaltes opacos, aqueles que cobrem por completa a superfície cerâmica, seja do Centro de Cultura Cerâmica, da Gaia ou os esmaltes do tipo SC, comercializados pela Meiko e também pela RISE. Ocorre que se você utilizar esses esmaltes sozinhos, eles vão borrar a sua imagem, você precisa de um espessante. Esse espessante pode ser esse material comercializado pela Meiko, que é o AC310, ou mesmo o CMC em pó, o CMC que a gente usa para fazer esmalte. Você pode também utilizar esmaltes que você mesmo produz, e o importante é você sempre utilizar esmaltes que tenham a granulometria fina para passar pela tela serigráfica e esmaltes do tipo que não escorrem, porque se eles escorrerem, eles vão borrar a sua imagem. Para passar o esmalte sobre a tela, você pode utilizar um pincel, um rodinho ou os dedos. E claro, você vai precisar da tela serigráfica. Essa aqui, by the way, é da minha coleção. Olha que legal. A tela serigráfica, ela é uma telinha, toda furadinha, que tem diferentes tramas. A gente utiliza para cerâmica entre malha, que é a quantidade de fios, né, da trama, entre malha 80 e malha 120, dependendo da definição que você quer. Para engobes, se você quiser utilizar engobes, é possível também, você tem que macerar muito bem para os grânulos ficarem muito fininhos, e aí a tela da sua malha tem que ser um pouquinho maior. Com essas telas serigráficas da Soft Stencil, eu utilizo sempre os esmaltes tintas corantes que já estão prontos. Ela dá super certo e nunca deu erro, tá? Essa tela serigráfica funciona de que maneira? Aqui na tela, ela vem toda branquinha assim. Então, eu gravo a imagem sobre a tela utilizando uma tinta emulsificante. O que essa tinta faz? Onde está aqui o roxinho, ela está grudada na tela e não deixa a tinta passar, a tinta corante. Onde ela está branquinha, a tinta corante vai passar e a imagem vai ser transferida para a superfície da cerâmica. Você pode comprar essas telas já gravadas, prontas, no site do Soft Stencil ou em outro lugar que você tenha acesso de tela serigráfica, porque é uma tela serigráfica comum, à base de água, ou você pode mandar fazer a sua tela personalizada. Você pode fazer textos, logotipos, QR Code e também fotografia. O importante é que a imagem a ser gravada na tela, ela tenha um bom contraste. Ela não pode ter meios tons. Para isso, a imagem original tem que ser tratada e receber as tramas para que ela possa ser gravada na tela serigráfica de modo a reproduzir a imagem desejada. A preparação do seu material, da solução intintável que eu chamo, misture o esmalte ou a tinta corante com o pó espessante. Você vai colocar só um pouquinho, porque ele é forte, e a gente vai misturar. Você pode utilizar, assim, uma espátula e um azulejo, da maneira como eu tô fazendo aqui. Percebe que a consistência já vai mudando. O ideal é chegar numa consistência parecida com uma pasta de dente. Se ele ficar muito duro, você não utilize água, em hipótese alguma. Você coloque mais esmalte ou mais tinta corante. Nesse trabalho, a gente não utiliza água para evitar que a imagem fique borrada. Você também pode preparar o seu material colocando a tinta direto num potinho, o espessante e mexendo com o próprio pincel. Eu gosto de preparar aqui no
azulejo quando eu faço demonstração, porque a visualização é melhor, mas o resultado é o mesmo. O potinho, ele é útil porque se sobra o material já preparado, você pode guardar e utilizar ele depois. Eventualmente, dependendo do lacre do potinho, o que acontece é que ele dá uma endurecida depois de guardado. Se isso acontecer, lembre-se, não utilize água, sempre utilize direto o próprio esmalte ou tinta corante para você amolecer o material. Sobre qual superfície eu posso aplicar o silkscreen? Eu posso aplicar sobre uma superfície biscoitada. Posso aplicar sobre uma superfície biscoitada que já tem esmalte. Lembrando que esse esmalte que está aqui não pode ser um esmalte que escorre, porque se ele escorrer e se mexer dentro do forno, o que vai acontecer é que a imagem vai ficar borrada. E posso aplicar sobre uma superfície que está crua, em ponto de osso ou em ponto de couro avançado. O importante é que a superfície já esteja porosa o suficiente para absorver a tinta que está passando pela tela sem borrar a imagem. O silkscreen é basicamente isso, você viu que não tem nenhum segredo. É passar um esmalte misturado com espessante, um esmalte que não escorre, utilizando o pincel, o dedo ou o rodo. Já deu para perceber que a minha ferramenta preferida é o pincel. Fazer com que essa tinta passe através da tela serigráfica sobre uma superfície que absorve, ou seja, uma superfície que tem que ser porosa. Agora vai chegar a parte mais legal, das dicas e materiais diferentes para a gente conseguir alcançar aqueles cantinhos das nossas peças de cerâmica, porque afinal de contas, nem tudo são pratos retos. Aí é fácil. Vamos pensar nas superfícies volumosas com as quais a gente trabalha e nas bordas das peças. Bom, a primeira dica que eu vou te dar é a seguinte: você reparou que eu seguro a tela e eu venho com o pincel sempre da parte que está segura para o sentido contrário. À medida que eu passo o esmalte aqui, a tela vai grudando na peça de cerâmica. Se eu passar aqui o contrário, a chance de levantar a tela é maior. Então, eu seguro a tela e vou caminhando o pincel no sentido que eu estou segurando para a direção oposta. Uma vez grudada a tela, eu posso voltar na outra direção, em diferentes direções que ela não desgruda. Numa mesma tela, eu posso utilizar diferentes cores. Por exemplo, fazer um degradê. Eu vou utilizar 2 cores, mas podem ser várias cores. Vai depender da sua criatividade. Imagina essa mandala com várias cores. Eu ponho uma cor de um lado, outra do outro, e depois eu venho no sentido de que uma cor encontre a outra para dar essa noção de mistura de tons e de cores. Uma sobre a outra no sentido contrário. Quando eu retiro a tela, eu nunca solto ela daqui. Eu sempre fico segurando em 2 pontos ou em 1, porque eu dou uma olhadinha e se tem uma falha como essa aqui, eu consigo voltar a tela para o mesmo lugar e complementar essa falha para arrumar. Verifiquei tudo,
Estando tudo em ordem, eu retiro. Se não tiver, eu volto e repinto aqui. E se eu quiser, por exemplo, fazer uma imagem sobre a outra, é possível? Com certeza. Por isso que nessa coleção eu fiz imagens sólidas, em que a gente preenche a imagem inteira, e linhas. Então, eu posso fazer uma imagem de silk. Aguardo essa imagem secar por completo, até que eu encoste o dedo e não apareça nada. Aqui ela ainda está úmida, então eu tenho que aguardar a secagem. Após a tela bem seca, eu posso vir com outro desenho por cima, outra cor, para dar o contraste e silcar por cima da área que já recebeu uma transferência de imagem. Fazer peça reta é fácil. E como que a gente faz assim uma peça que tenha volume? Nós podemos utilizar essa placa de gel, que ela é especificamente para impressão. Ela vem embalada com um filme e você conserve-a com esse filme, porque a placa de gel é um pouquinho pegajosa e ela acaba grudando poeirinha e pozinho e danificando a placa. Na hora de utilizar, você tira a película protetora, você vai silcar com esse material exatamente da maneira que você já viu a gente fazer. Você vai silcar na placa de gel. E ela é grudenta, ó. Retira a tela. E você vai rodar a peça cerâmica sobre o gel. De modo que você tem a sua impressão. Esse material eu comprei na Amazon, mas você também pode fazer a sua placa de gel caseira, com gelatina transparente. Vou deixar a receita no descritivo. E ocorre que essa aqui caseira, ela tem um prazo de validade, porque ela é um material orgânico. Após a impressão, limpa a placa de gel com uma esponja úmida, enxuga com uma toalha macia, cobre a placa com o acetato, a película protetora e guarda. Para superfícies volumosas, eu também gosto de utilizar a folha de EVA. Repare que a folha ela tem exatamente o formato da peça. Isso me permite silcar bordas, pés e o que você quiser. O procedimento é exatamente o mesmo. Nesse caso do EVA, eu rodo a peça junto e dou uma leve pressionada para que a transferência seja bem forte. Você pode usar esses tapetinhos de silicone utilizados na cozinha. Ele tem um lado mais brilhante e um lado mais fosco. Silk sobre o lado fosco, porque ele funciona melhor para transferir a imagem.
Ocorre que esse tapetinho ele é muito fino, então na hora que a imagem for ser transferida para a peça de cerâmica, você posiciona onde você quiser, encosta e com uma esponjinha você pressiona porque o macio da esponja faz com que a imagem seja transferida para as reentrâncias da cerâmica, cuja superfície não é completamente lisa, ela é porosa e às vezes ela tem alguns baixos e altos relevos bem sutis. Com isso você consegue transferir para cantos e bordas. A mesmo princípio, você pode utilizar uma esponja de cozinha forrada com uma luva de látex. Você pode utilizar uma espuma um pouco maior com um saco de culinária que o pessoal usa para misturar massa. O importante é que ele esteja sempre muito firme aqui. Esses dois com a limitação de tamanho, o que já não ocorre com o tapete de silicone, pois ele vem num tamanho grande de uma forma de assar. É importante você ter em mente que quando você faz a aplicação do silk através de um material intermediário, seja a placa de gel, o tapetinho de silicone, a luva, o EVA, a impressão ela é sempre um pouco mais fraca do que se você fizer uma impressão direto da tela na peça de cerâmica. Terminada a impressão, você pode reaproveitar a sua tela por umas 2 ou 3 vezes, porque o esmalte que nós utilizamos é à base de água. E com o passar do tempo, a água ela seca e vai entupindo os buraquinhos da tela. Então você precisa lavar a tela, secar e reaproveitar. Vou te mostrar como. Aqui você pode ver uma tela que está completamente seca. O ideal é que você use e já lave, mas se isso não é possível em função do trabalho, você pode deixá-las assim numa água, tá? E essa tela aqui é só deixar na água que o esmalte vai dissolver. E com o dedo você lava a tela. O máximo que você pode fazer é usar o lado macio da sua esponja para passar na tela. Limpas as telas. Acomode sobre uma toalha bem macia. E enxugue com outra toalha ou com papel absorvente. Jamais utilize o lado verde da esponja ou bombril, ou qualquer outro tipo de material abrasivo, porque é isso que vai acontecer com a sua tela. Você vai arrancar a emulsão e vai danificar o seu desenho. Para que a tela seja reutilizada, ela precisa estar completamente seca. Se ela estiver assim brilhante e úmida, espere secar mais, passe toalha, papel absorvente. Tela úmida, borra o seu desenho. Outra coisa que borra o seu desenho é o pincel úmido. Lava o pincel na água e seca ele muito, muito, muito bem para poder reaproveitar. A água, nesse tipo de trabalho, só vai danificar o seu desenho, a sua transferência. Como nós utilizamos uma tela à base d'água e cuidamos da tela, ela tem uma vida útil muito longa. Eu vou te dizer que eu uso telas que eu gravei há 14 anos.
Quando a pessoa faz um silkscreen de camiseta ou em escala industrial, o veículo utilizado na tinta, no esmalte usado para eles, é um veículo oleoso. Por isso, a tela precisa ser limpa, não com água, mas com solvente. Com o tempo, o solvente vai danificando a gravação da imagem e ele vai serrilhando a imagem, perdendo a definição. A vida útil da tela fica mais curta. No nosso caso, que bom, utilizamos materiais à base de água, lavamos com água, com muito cuidado, e essa tela tem uma vida útil por muitos e muitos anos. Qual é o lado certo da tela serigráfica? Se o desenho indifere, tanto faz, você pode aplicar a tela desse lado ou desse lado. Entretanto, se você tiver algum texto escrito ou números, preste atenção. A tela deve ser posicionada da maneira como você está lendo, porque é exatamente assim que vai aparecer na sua peça. Caso você queira complementar o seu desenho, não utilize esse esmalte que já está misturado com o espessante, porque ele está muito duro, ele não corre. Então você vai utilizar direto a tinta corante pura, aplicado com um pincel, para fazer pontos, arabescos, desenhos e o que a sua imaginação te guiar. Ou você também pode colocar a tinta corante direto numa bisnaguinha com a ponta metálica. Lembre-se sempre de chacoalhar, porque esse material fica depositado aqui no fundo. E aí com a bisnaguinha você pode fazer intervenções bem delicadas e sutis. Eu posso aplicar esmalte sobre a figura e a imagem que já recebeu o silkscreen? Sim, posso. Da mesma maneira que eu aplico a imagem sobre um esmalte, eu consigo colocar um esmalte sobre a imagem. Sempre um esmalte que não escorre. Quando eu utilizar um esmalte sobre a figura, garanta que seja um esmalte transparente ou translúcido para deixar ver a figura que está embaixo. Use um pincel de cerdas bem macias e posicione o pincel com as cerdas em paralelo em relação à imagem, à peça. Olhando aqui sob um outro ângulo de visão, a cerda do pincel ela está paralela em relação à peça. Eu deposito o esmalte e passo uma segunda vez somente para tirar onde tem excesso. Se eu colocar a cerda perpendicular e ficar fazendo isso aqui, que a gente chama de vassourar, você pode borrar a imagem. Para esmaltar sobre a imagem serigrafada, é ideal que ela esteja completamente seca, para não correr o risco de borrar. Portanto, se você puder esperar de um dia para o outro, em lugares de umidade ambiente média para seca, ótimo. Se o seu local é muito úmido, espere mais tempo. Você pode também fazer a esmaltação por banho, jogando o esmalte por cima ou por aspersão, espirrando. A única forma que eu não recomendo é submergindo, colocando a peça inteira dentro do balde de esmalte, porque isso pode fazer com que a umidade do esmalte que você está passando umedeça a imagem e tanto vai borrar a imagem quanto pode contaminar o seu esmalte. Lembrando que a temperatura dos esmaltes que você está usando preferencialmente é a mesma. Os esmaltes e as tintas corantes que eu mostrei aqui, eles têm uma temperatura que vai de 980 até 1270, ou seja, um range bem grande. Escolha esmaltes para ficar embaixo ou em cima da sua imagem,
que combine com a mesma temperatura dessas tintas corantes e que combine também com a sua argila. E é essa temperatura que você vai queimar a sua peça. Todas as informações, referências artísticas, receitas de gel plate, nome dos esmaltes, contato da Soft Stencil, tá tudo aqui no descritivo. Mas fique à vontade para perguntar o que você quiser. E também agora eu quero ver a sua peça. Quando você fizer uma peça de silkscreen que você viu que não tem segredo nenhum, posta no Instagram e me marca para eu conseguir te ver. Boa semana para todo mundo e muito obrigada pelo seu apoio, pelo seu interesse, pela serigrafia, pelas transferências de imagem e, acima de tudo, obrigada, Soft Stencil, por essa oportunidade maravilhosa de ter uma coleção de telas serigráficas assinadas com o meu nome. Nunca imaginei que isso seria possível. É realmente um reconhecimento dos anos de estudo, da dissertação, mas anos que foram muito anteriores a isso, porque há 14 anos que eu venho estudando transferências de imagem. E a serigrafia foi o primeiro contato que eu tive com esse tipo de linguagem. Então, realmente é um presente que vocês estão me dando. Muito obrigada. Como assim 14 anos? Isso mesmo. Quando a ceramista, artista e pesquisadora Silvia Barros, que é argentina, veio para o Brasil ensinar transferência de imagem sobre a superfície cerâmica, eu fui no workshop, uma imersão de 3 dias que aconteceu no ateliê da querida Regina Escher, a quem eu admiro muito. E foi esse meu primeiro contato, e tudo que ela fez foi mostrar, desde a forma como tratar a imagem, gravar a tela serigráfica, utilizar a tela serigráfica, naquela época com outra metodologia, e desde então esse bichinho me picou e eu venho pesquisando e flertando com esse assunto. Agora, com uma gama de muitas outras possibilidades, porque essa é só a pontinha do iceberg, que vai desde transferência de imagem com cópia laser, com papel jornal, engobe, até a possibilidade de revelar imagens direto na superfície cerâmica, como se eu estivesse num antigo quarto escuro. É isso mesmo. E se Deus quiser, eu também vou ter a oportunidade de ensinar isso para você. Então, se você tiver interesse, anota aqui nos comentários que a gente tem um grupo de todos que são interessados em transferências de imagem, onde eu pretendo enviar sempre novidades e notícias, referências, pesquisas, indicações bibliográficas sobre o assunto.